Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Sintam-se abraçados no coração. Essa noite tem um clima muito agradável, mas para além das nossas sensações cognitivas, do clima, da temperatura, nós somos aqui envolvidos pelo amor e pela fraternidade que nos une. E é isso que torna esse ambiente tão agradável. Para além do sentimento que nos move agora, há aqui magnetismo de amor, caracterizado pelas inúmeras vezes em que aqui oramos, pelas muitas vezes em que aqui estivemos juntos no desejo de bem, ou em que aqui trabalhamos irmanados para aliviar o sofrimento dos nossos irmãos, aliviando em simultaneidade o nosso próprio sofrimento. Então, aqui, como em qualquer lugar da Terra, é um lugar sagrado, mas é um lugar com história na nossa alma. Nós vamos estudar, então, hoje sobre a relação entre a mente e a doença. É interessante, a primeira coisa que a gente começa a pensar quando estuda a mente, a pergunta, para além de filosófica, seria: a que mente estamos nos referindo? O que é a mente? Seria a mente uma secreção do cérebro? Seria a mente a mera expressão de características glandulares, de sinapses cerebrais? Seriam os neurônios toda a expressão da riqueza intelectual, afetiva, artística, estética do ser humano na Terra? Se fosse assim, nós seríamos muito pobres. Nós somos seres imortais. Nada é capaz de nos matar. Nada é capaz de dar fim à consciência. Portanto, essa consciência deve ganhar em virtude. Ela deve ganhar em percepção. Somente assim nós viveremos plenamente. O exercício do aprimoramento espiritual é um exercício de atenção. E é essa atenção que nos permite estarmos atentos ao nosso corpo, que é a expressão do nosso pensamento e dos nossos sentimentos na Terra. E é por isso que o nosso tão querido Emmanuel escreve um livro chamado Pensamento e Vida. Livro que foi preparado na espiritualidade atendendo ao desejo daqueles que, reencarnando na Terra e preparando essa reencarnação, necessitavam de uma cartilha de orientação. E o nome dos seus capítulos não está aí ao acaso. Cada um dos capítulos do livro Pensamento e Vida corresponde a uma das necessidades, em síntese, da alma que prepara-se para reencarnar na Terra, e aos desafios enfrentados por esse espírito encarnado que chamamos de alma. Porque todo aprendizado demanda uma prova. Quando eu tinha 15 para 16 anos, eu passei por uma profunda busca espiritual. Lia durante horas e horas, meditava. Então entrei em contato com a obra de um monge budista chamado Dogen. Dogen viveu entre o ano de 1200 e 1253. Uma vida relativamente curta na Terra, mas de grande significação. Ele dizia: trilhar o caminho de Buda é aprender quem tu és. Apreender quem tu és é esquecer-se de si. É necessário abandonar o corpo e a mente. E ele continuava: quando nós abandonamos o corpo e a mente, nós conseguimos purificar a sombra da árvore, representando a sombra da árvore, a árvore sob a qual o Siddhartha se iluminou, e representando a sombra da árvore, todo mundo. Quando você purifica a sua mente, você purifica todo mundo. Não sendo necessário, nesse momento, preocupar-se com o exterior, mas voltar os olhos para dentro, abandonando os apegos inferiores, os apegos aos agregados ilusórios que compõem as realidades transitórias da vida passageira. Quais são esses agregados? Aqueles que compõem o eu transitório. Há um eu transitório e um eu verdadeiro. O corpo físico é transitório. O perispírito é transitório. Como assim?
O perispírito é construído com os elementos do planeta em que nós estamos, mas nós, enquanto espíritos, não temos forma espiritual. E poderíamos, segundo o livro dos Espíritos, sermos comparados a uma luz ou uma expressão luminescente e daí por diante. Sendo assim, o que sente em nós não tem forma. O que permanece em nós não tem forma, sendo a forma expressão transitória para o aprendizado do Espírito. Tudo quanto há exteriormente serve para o aprendizado interior. Há uma história de criança, de um autor infantil lá da minha Belo Horizonte, Ziraldo. Ele conta a respeito de uma centopeia que caminhava com seus 100 pés tranquilamente. Certo dia, alguém perguntou a ela como é que ela conseguia caminhar com tantos pés. Ela raciocinou sobre isso e deixou de andar. Ficou paralítica. Essa história corresponde ao ensinamento do monge Dogen. Ele dizia que os Budas não sabem que são Budas, porque a iluminação só pode ser obtida a partir do cotidiano. Quando Dogen buscava a verdade, ele viajou do Japão para a China. E não é por qualquer empresa aérea pela qual a pessoa faz isso hoje em dia com a maior facilidade. Era uma viagem de muitas dificuldades. E lá na China, o encontro espiritual que ele teve de mais importância foi o encontro com um monge cozinheiro. Dialogando com esse monge cozinheiro, ele viu que era um homem de grande experiência espiritual. A compreensão que ele tinha sobre os textos ultrapassava tudo o que ele tinha visto dos monges intelectuais japoneses e chineses que haviam dialogado com ele, porque a verdade, nas palavras daquele monge, era vida, ativa, pulsante. Não eram simplesmente conceitos intelectuais. E ele pediu encarecidamente que o monge parasse um pouco com ele, tomasse chá para que eles dialogassem sobre a verdade. E o monge disse: não, eu não tenho tempo, eu tenho que arrumar a comida dos monges. Ele disse: mas como você pode abandonar um diálogo sobre a verdade para ficar fazendo comida? E ele disse a ele: você não entendeu o que é iluminação. Iluminação é dedicação. O caminho da iluminação é o cotidiano. Por isso, Buda não sabe que é Buda, porque ele se ilumina na prática. Sua própria natureza se expressa no amor, limpar as latrinas, dedicar-se ao filho, renunciar diante do marido ou da esposa impacientes, expressando a paciência e a misericórdia de Cristo e de Buda, são formas de iluminação espiritual. Esperar a vez, ser gentil no cotidiano, como dizia a nossa mensagem do Emmanuel, são trabalhos profundos de iluminação espiritual. De forma que a pequena iluminação se dá quando nós estamos aí sentados ouvindo palestras, mas a grande iluminação se dá no cotidiano. É possível ser palestrante espírita, ser grande conhecedor da doutrina intelectualmente e ser incapaz de vivê-la nas relações familiares, e ser incapaz de vivê-la quando alguém bate no nosso carro, e ser incapaz de vivê-la ao preparar a comida da família. Porque a arrogância toma a nossa mente e nós começamos a pensar que compreender e memorizar é despertar, é assimilar e é sentir o ensinamento. Mas é mais profundo. O ensinamento é aquele que permite enfrentar a morte sem medo. E só enfrenta a morte sem medo quem vive intensamente, sabendo que o mundo antes do nascimento, o mundo agora e o mundo após a morte do corpo físico são projeções do homem imortal que é a mente. Se alguém nos limitar, nós somos a semelhança da água. Se nos esquentarem, nós nos transformamos em vapor. Se correndo na montanha, pedras impedirem a nossa caminhada, nós faremos uma cachoeira. Não há substância na terra capaz de comprimir a água sem se destruir. Há um ponto de compressão em que não é possível suportar. E a água, como metáfora daquilo que é imortal, na natureza física, não pode ser destruída e adapta-se a qualquer lugar em que esteja. E supera quaisquer obstáculos porque não se choca com eles, mas os contorna e os envolve. Expressando então grande sabedoria,
ou como diria o Francisco de Assis, a água é pura e casta, porque ela sempre se purifica e ela limpa todas as coisas. Nós devemos ser como a água busca os lugares mais baixos, a água é humilde e a água cumpre o seu dever no planeta. Tudo que se aproxima dos reinos primeiros está mais próximo de Deus, porque Deus cuida mais diretamente da expressão desses seres. Mas quando nós alcançamos o livre-arbítrio, nós começamos a escolher. E ao escolhermos, nós trilhamos caminhos que às vezes não são os caminhos da vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus, cumprir a lei, é expressão de felicidade. Porque felicidade tem muito a ver com o dever cumprido. Quando nós não cumprimos o nosso dever, nós vamos para o mundo dos homens famintos na linguagem budista. É o mundo em que as pessoas sempre sentem uma carência enorme dentro de si. Satisfazer-se com pouco é fator de felicidade espiritual. Por isso o Livro dos Espíritos nos fala no basta interior. Não há nada melhor do que aquilo que é normal. Se você é feliz verdadeiramente, você se satisfaz no cotidiano. Há pessoas que oram e meditam, mas não conseguem encontrar Deus na família no café da manhã. Não conseguem encontrar Deus ao dirigir o carro, ao dar aula, ao atender o paciente no consultório. Por isso, essa vida será sempre incompleta, porque haverá aquela ideia errônea de que é necessário realizar grandes obras para estar em paz. Nós nunca conseguimos realizar grandes coisas. A nossa grandiosidade está na intensidade, com as coisas que o Senhor nos deu para cuidar em mordomia. Dentre essas coisas, esse corpo que é a expressão da nossa mente. Certamente a medicina da terra, ela é um largo fator de misericórdia divina para aquelas coisas que nós não conseguimos resolver no nosso coração. Dia virá em que a medicina da terra será cada vez menos necessária, porque os homens adoecerão menos, porque eles entenderão que as doenças do corpo físico são reflexo da mente, do sentimento ou do coração na linguagem antiga. Por isso, 2 capítulos, se você pega o livro Plenitude, da Joana de Ângeles pelo Divaldo Pereira Franco, há 2 capítulos dele bastante interessantes. Esses capítulos nos falam da saúde. São eles o capítulo 9, que nos fala da autocura, e o capítulo 8. E aqui, no livro Pensamento e Vida, como livros textos do nosso estudo de hoje, nós temos o capítulo 15, nesse programa que Emmanuel dá para a nossa encarnação na Terra, chamado Saúde. O corpo sempre adoece. Talvez a grande lição que José do Egito nos dê, a partir daquelas metáforas da Torá, a respeito das oscilações da natureza com períodos certos, a seca, a água, a ausência e a presença, o calor, o frio, o ato, a inação, dos quais nos falava também o Lao Tzu, nós só conhecemos o que é felicidade porque nós passamos por tristeza. E certamente, se hoje o nosso corpo é saudável, algum dia ele adoecerá. Mas essa doença não tem a ver com a essência espiritual do que nós somos. A doença tem a função de nos mostrar algo que está errado no nosso sentimento. O sentimento, gente, não é aquela coisa que a gente cultiva sozinho apenas. O sentimento se desenvolve em relação. A vida não é solitária, a vida é solidária. Então, assim como o poder não se situa, ele é uma relação social, assim também os nossos sentimentos, eles são relações sociais e as suas memórias e os seus rastros que permanecem inscritos em nós. E nós os significamos no nosso corpo, nós os somatizamos e o corpo é um carvão. Aquele filtro que você tem lá na sua pia da cozinha, cheio de carvão dentro. O corpo é o carvão que filtra. Às vezes a necessidade de filtrar é tão grande que a gente tem que trocar de corpo. Mas, às vezes, quando a gente percebe antes,
o sentimento que a gente vem cultivando há muito tempo e está causando a nossa doença, a gente consegue prolongar a vida na Terra. Ou então mudar um sentimento, e essa cura vinda da mudança do sentimento é uma cura muito mais meritória, muito mais transformadora do que a cura que vem pela misericórdia divina, da mediunidade de cura ou da medicina externa, que visam simplesmente nos dar uma moratória para que possamos mudar a raiz da doença, a raiz do sentimento. Então, às vezes a gente está em casa e diz uma palavra mais forte, você está brigando com alguém e deseja que a pessoa desencarne. E aquilo é acolhido no coração do outro e fica pensando, como é que ele desejou que eu pudesse morrer? Será que ele não me ama? Depois a relação volta ao normal. Mas naquele momento em que você desejou, você imprimiu sentimento nas suas palavras, que foram pensamentos. E aquilo terá uma energia, será uma semente que irá para o coração, para o sentimento do outro, podendo gerar efetivamente uma doença no outro. E às vezes acontece de o outro adoecer, porque acolheu e fertilizou e regou a plantinha que nós oferecemos. E nós vamos nos arrepender vendo o outro doente. Relações assim são todas as nossas relações. A gente não está falando aqui de alguma coisa que não ocorra ou que seja rara. Todos nós nos agredimos com muita frequência. Às vezes não é uma agressão verbal, às vezes é não corresponder à expectativa de amor do outro. Ou às vezes nós desejamos infantilmente a atenção excessiva dos outros. Quando nós desejamos receber amor dos outros e nos sentimos insatisfeitos com isso, nós adoecemos para chamar a atenção das outras pessoas. E o nosso subconsciente trabalha numa lógica que transcende a lógica da nossa percepção racional, superficial, mas ele tem uma racionalidade própria. Então você está com preguiça de trabalhar. De onde vem a preguiça? A pessoa preguiçosa é simplesmente uma pessoa que quer dormir? Certamente que não. Eu tenho certeza que não. A pessoa preguiçosa não quer trabalhar no trabalho porque ele acha que poderia estar trabalhando com alguma coisa melhor. Ele se sente desvalorizado, ou sente que o trabalho dele é muito humilde, e ele se acha importante, ele é arrogante diante da oportunidade de trabalho que o Senhor lhe deu. Ele é incapaz de esperar a melhora ou de trabalhar por ela. Então ele chega atrasado, ele é incompetente no serviço público, ele briga com a oportunidade de trabalho. Ele brigou lá com alguém e é por isso que ele sente preguiça. Como diz um amigo meu, grande amigo, Antônio Clarindo Barbosa de Souza, lá da UFCG, uma coisa muito sábia: tudo que é urgente é algo que alguém não fez e passou para você. Né? E essa cadeia vai chegando ao ponto de estressar as pessoas, que vão ficando insatisfeitas umas com as outras. E aquilo polui, aquilo adoece as relações. Isso gera doença para não trabalhar. Quando a esposa fala muito, isso é raro, ou o marido fala muito, e você não quer ouvir, porque aquilo que ele ou ela falam, fala verdade sobre você que você não gostaria de encarar. Né? Você não está cuidando das crianças bem, ou você chega em casa e vai olhar o celular, não foi cuidar da criança, não foi trocar uma fralda, não foi fazer a comida quando ela não pôde fazer, ou você não comentou do cabelo que ela cortou, ou você não usou o tom de voz suficientemente carinhoso que ela esperava naquele momento. Porque quando você toca o sino, ele deve soar. Seria estranho se a gente batesse no sino e ele não soasse. A gente espera ressonâncias. Emmanuel fala assim com a gente, que nós devemos atender no limite das nossas possibilidades as expectativas de bem que os nossos irmãos têm em relação a nós. Isso significa não só responder àquilo que eles nos pedem, mas a capacidade de atenção. É por isso que o Zen se concentra tanto na atenção. A atenção é cotidiana. Você pode intelectualizar e perder a atenção às relações cotidianas. Aí você destrói tudo. Você vive distraidamente. No olhar do outro, né? Tem um diálogo bem interessante, indiano antigo, que nos fala de um mestre que ensinava a caçar. Então ele pergunta aos seus discípulos que estão com arco na mão: vocês
conseguem acertar o pássaro de que forma? Um diz assim, eu miro no rabo dele. O outro diz, não, eu miro direto no peito. Eu penso em que direção a cabeça dele se move. Mas o que é louvado pelo mestre diz, eu olho para o pássaro e percebo em que direção os olhos dele se movimentam. Para essa direção o pássaro irá. Isso é atenção. Então nós podemos estar atentos aos sentimentos dos outros, a partir dos mínimos sinais. Como é possível que nós conheçamos tanta coisa em física, química, e não conheçamos quem vive conosco 30, 40 anos, que a gente não conheça a expressão de sofrimento da nossa mãe, que a gente não conheça o sentimento de ingratidão que a gente expressa, às vezes sem dizer uma palavra, mas não reconhecendo que o outro espera que você fique mais um pouco, que você ouça uma história mais chata por mais tempo, que você fique por mais 10 anos num determinado lugar, cuidando de determinadas pessoas idosas, porque aquilo permitirá que elas passem uma idade, uma terceira idade mais tranquila, renunciando a você mesmo. É por isso que o Dogen dizia, trilhar o caminho de Buda é esquecer-se de si. E o Francisco de Assis também fala isso. Morrer é isso. É possível perder o corpo físico sem morrer nesse sentido. E é possível estar vivo estando morto, porque desatento. Então é necessário estar atento aos sentimentos dos outros. Isso é uma ciência de profunda inteligência. Isso é a profundidade. Vocês vão encontrar muita gente que fala bonito, nós vamos encontrar muita gente que faz silogismos intelectuais, mas por vezes as pessoas mais simples, à semelhança do cozinheiro do templo visitado pelo monge Dogen, ele conseguia entender que servir aos outros no cotidiano é o fator de verdadeira renúncia. Há grandes desafios em permanecer calmo diante da criança que reincidentemente é revoltada e que responde a mágoas que guarda de você do passado, com a qual você tem plenas obrigações, ou a mãe que ao chegar à terceira idade se tornou uma criança e te grita impropérios e manifesta ingratidão, mas justamente naquilo ali está a sua iluminação. Nós não devemos desistir das circunstâncias de relação que nos geram desafio. Nós não devemos abandonar essas relações. Quando os outros querem ir, a regra é deixar ir. Os outros devem ser livres. Você pode viver com alguém 30 anos e essa pessoa querer se separar de você. O casamento pode ser um exemplo disso. E nós devemos saber respeitar a liberdade do outro. Porque o que nos une não é uma obrigação. O que nos une é o amor verdadeiro. Mas não abandone ninguém. Da sua parte, aceite quando as pessoas vão. Nem sempre elas trilharão com você, mas da sua parte, não dê fim às relações que representam responsabilidade. Porque persistir nesse amor-doação é libertação espiritual. De forma bem interessante, recentemente, uma série de pessoas tem procurado desvincular a obra de Paulo de Tarso do pensamento de Jesus expresso nos Evangelhos. Isso é sintomático, porque lendo superficialmente os evangelhos, eles procuram encontrar em Paulo um pensamento machista, ou então a corroboração das relações de servidão, de escravidão no seu tempo. Na verdade, Paulo falava de uma libertação mais profunda, marcado pelo potencial anímico e pela historicidade das suas palavras, porque nenhum homem está além do seu tempo, e ele tinha os seus preconceitos e as coisas do seu tempo. Encontramos em Paulo de Tarso uma grande sabedoria, e é por isso que ele está presente na obra da codificação, e Jesus ali, enquanto Espírito de verdade, corrobora a sua mensagem. A sabedoria daquele que não pode fugir à escravidão, mas liberta o seu coração, sabendo que não serve ao Senhor, mas serve a Deus. Essa é a atitude mental, a postura mental de Estevão, quando se assenta nas galés. E então um companheiro diz a ele, desgraçados somos nós. Ninguém vive muito tempo aqui. Ele diz, nós não estamos servindo aos romanos, nós estamos servindo a Deus. Isso era a verdadeira compreensão do judaísmo. É o evangelho que Estevão encontrava dentro da Torá, que a mãe dele havia ensinado, mas o pai tinha superficialidade de compreensão. Ele e Abigail eram anjos que tentaram despertar o coração do pai,
que tentou se vingar dos romanos que lhe roubavam as terras. Mas Jesus nos diz que nós não devemos temer aqueles que matem o nosso corpo. Nós não devemos temer aqueles que nos tomem as coisas materiais, porque elas nunca foram nossas. Nós não temos coisa alguma. Até o nosso corpo é empréstimo de Deus. Nesse sentido, a doença não tem nenhuma relação com a hora da morte. Há pessoas doentes que permanecem muito tempo vivas e há pessoas plenamente saudáveis que desencarnam. Vida e morte, fora as nossas colaborações pessoais, são da vontade de Deus, porque o corpo doente nos expressa algo que nós precisamos aprender. Então, quando há problemas de relacionamento que se expressam sexualmente, a pessoa começa a se punir nos órgãos sexuais, manifestando cânceres, ou inicialmente até mesmo infecção urinária, porque o sexo não deve ser campo de culpa. Assim como as flores com pólen e o pistilo se reproduzem, Deus faz da reprodução sexuada o espaço de manifestação do amor. Isso é puro e divino. Somos nós que maculamos. Não devemos atribuir à vida física a relação fortuita do pai e da mãe, mesmo que eles não tenham nos reconhecido, porque ninguém nasce na terra sem a vontade de Deus. Ninguém nasce nesse planeta sem a vontade de Deus. A nossa vida é a expressão da vontade de Deus, que nos concede uma oportunidade de amor, porque confia em nós. Quando a gente entende que a gente é um ser espiritual, mudam as nossas prioridades. E quando o nosso coração, onde está o nosso tesouro, dizia Jesus, aí também estará o nosso coração. O corpo deixa de se punir, porque ele começa a se comportar de forma correta, porque ele responde à vontade do coração. Tudo em nós responde ao nosso sentimento, aquilo no que a gente coloca a importância. O problema é que às vezes a gente lida com coisas sem importância, dando-lhes grande valor e perdendo o tempo da vida. A lealdade é muito importante, a fidelidade é muito importante, a coerência, a busca de coerência no comportamento em relação aos nossos ideais é muito importante. Porque quando você diz assim, eu sou espírita, eu sou católico, eu sou budista, eu sou candomblessista, eu sou umbandista, isso é simplesmente uma expressão dos seus horizontes estéticos. O que nós somos se dá no cotidiano, de forma frequentemente inconsciente. Quando alguém bate no nosso carro, quando a gente acorda de manhã e diz bom dia para as pessoas, quando a gente lava um prato, com que sentimento que a gente lava? E isso promove saúde, isso promove cura. Quando você quer interditar o contato com alguém que representa a união sexual para você, você adoece o órgão sexual, ou que a ele é relacionado. Quando a pessoa adoece órgãos gêmeos, geralmente ele está rins, pulmões, geralmente ele está projetando relações com marido, com mulher. Ou às vezes você pode sentir-se arrependido profundamente numa revolta quando o filho deseja sua morte, ou quando ele te dá prejuízo financeiro de tê-lo amamentado. Você não expressa isso conscientemente, mas você manifesta um câncer de mama. O corpo existe para servir. Tem gente que casa para ser servido, mas nós casamos para servir. Servir a família, para renunciar. Porque aprender o caminho de Buda é esquecer-se de si, nas relações. E quem se esquece de si, como dizia o monge Dogen, os Budas não sabem que são Budas. Ele acha que é insuficiente o seu despertar. Ele acha que não está fazendo o suficiente. Aquele sentimento de eu estou pleno, né? Eu já sou iluminado, isso é um sentimento de arrogância. Vamos ver os escritos de Francisco de Assis. Leiam os escritos de Paulo. Paulo se sentia envergonhado pela sua incapacidade de não fazer todo o bem que ele podia, mas de o mal ainda permanecer nele. Essa humildade é quando você diz assim, eu preciso de Deus, eu sou insuficiente sozinho. E você então busca entender o que está errado. E você entra em meditação, em oração, e observa-se, né? Uma coisa é a prece, e na prece vale a intensidade dos sentimentos. A palavra meditação se refere a outra coisa. É quando nós estamos atentos, e essa atenção continuada é o exercício de meditação. Existem várias formas, e numa casa espírita nós não recomendamos quaisquer delas, mas recomendamos o hábito de auto-observar-se, para o autoconhecimento. Nós devemos saber aquilo que nos afasta da divindade, os sentimentos que nos adoecem.
Então, o sentimento de desejar ser reconhecido ou ser cuidado, de desejar que o trabalho seja reconhecido, adoece as pessoas. É muito comum isso acontecer. Tem pessoas que vão para um consultório médico e lá ficam disputando a doença. Observem, por exemplo, pessoas esperando. Ela vai dizer, não, eu tenho diabetes. Não, meu diabetes é pior do que o seu, já tem muitos anos, a minha insulina é mais forte. Eu já tive lesão em tal lugar. Aí começa uma disputa para que o outro tenha pena. Quando o outro se cala, isso aí é grave mesmo, ele se sente satisfeito mentalmente, ele foi plenamente reconhecido. Pessoas assim não se curam. Quando elas vão ao psicanalista, quando elas vão ao médico, é muito comum, quando muda de médico, chegar lá e dizer assim, olha, eu já fui em fulano, em beltrano, em ciclano e não melhorei, viu? Ou seja, não é você que vai melhorar. E a religião também, Vou contar uma história simbólica aqui para a gente perceber isso. Isso corresponde àquele do caminho óctuplo budista, o sentimento correto, o pensamento correto e o sentimento correto, sendo o sentimento que dá força ao pensamento. Havia um monge budista no Japão que construiu um templo muito belo e o consagrou ao Buda. E ao construir esse templo, ele não abriu o templo às pessoas, porque as pessoas poderiam sujar o templo. Durante os primeiros dias, as pessoas do lado de fora, na festa de inauguração, comeram e beberam à vontade. Mas, passados alguns dias, começou a chover. E aí, depois da chuva, veio a neve. E as pessoas começaram a reclamar, nós contribuímos para a construção desse templo, estamos aqui debaixo dessa chuva, e o monge não tem consideração conosco. E apiedado dessas pessoas, o monge deixou que elas entrassem e fizessem a festa lá dentro, e comessem as guloseimas. O templo ficou um chiqueiro. Havia papéis de bala pegajosos por todos os lados. O monge ficou muito triste e pediu que as pessoas não mais fizessem a festa lá dentro. Então, um dos frequentadores disse, todo ano eu dou uma quantidade enorme para esse templo, e esse monge é insensível. Não me deixa fazer a festa aqui dentro. Eu me sinto dono desse templo, porque eu pago por ele. Frequentemente, essa história é fictícia, mas com muita frequência as pessoas se comportam assim em relação à religião. Elas acham que oferecem algo à casa espírita. Elas acham que oferecem algo ao espiritismo, quando é o espiritismo que é importante para nós. Quando nós é que somos devedores do espiritismo. É por isso que o Paulo se reconhece devedor. E quando você se sente assim, você se acha insuficiente, começa a se observar mais, fica mais humilde, se cala mais, fala menos e procura entender a si mesmo. Porque às vezes a doença é a expressão da arrogância. Quando você quer dizer algo a alguém e não consegue, seu ego foi abafado. Quando você fica insatisfeito com isso, você entope o seu nariz. Quer experimentar melhorar? Entre em meditação e comece a agradecer por servir. Comece a renunciar à sua vontade. O ego é a vontade. Eu quero que o outro faça assim. Se pergunte, por que eu quero que o outro faça assim? Por que eu quero que o outro seja espírita, quando sou eu que preciso do espiritismo? Todas as pessoas estão no lugar certo, porque religião representa nível de fraternidade e compreensão espiritual. Por que eu quero que o outro seja cristão? Será que o cristianismo é condição sine qua non para a evolução na Terra? O Cristo não se expressa em todas as formas, em todos os lugares do planeta, como governador espiritual do planeta? E nos conta Francisco Cândido Xavier, naquela entrevista para a Legião da Boa Vontade, dos anos 50, que ao administrar na Terra, Jesus conta com 3 ministros, Siddhartha Gautama, Zoroastro e Sócrates. Então, assim, isso é uma expressão de que em várias culturas da Terra vieram iluminados, espíritos elevados diversos. O caminho é muito semelhante, embora cada religião expresse o despertar a compreensão de forma diferente, como se houvesse um grande sol aqui do lado de fora e janelas de formato cultural diverso. Então, ao projetar-se aqui a luz desse sol, ela projeta-se de acordo com a leitura cultural, que seria o potencial anímico dos povos que a filtram. O que o Espiritismo faz de muito bom é que o Espiritismo interpreta. O Espiritismo dá luz e dá nexo a quaisquer escrituras religiosas inspiradas que nós venhamos a visitar. Tem uma luz nova,
Por isso o cristianismo com o espiritismo é redivivo, porque você vai ser cristão e vai entender sobre reencarnação. Entendendo que o ser que reencarna é um ser transitório. A cada encarnação nós assumimos uma personalidade que passará, né? Então o ego, quando se manifesta muito fortemente, pessoas que querem se impor, geralmente têm sinusite, né? Quando começam a agradecer, quando começam a reconhecer a dedicação e o amor de outras pessoas e a fazer isso sistematicamente, a tendência é curar a sinusite. Não obstante, externamente, o clima de Campina Grande continue a contribuir para aquilo que você imaginava que causava a sua doença. Aí você vai ver que tem muita gente que não tem isso quando o clima fica frio. Ah, mas eu nasci com essa genética. O corpo é reflexo da mente. Quando você modifica aquilo que ao nascer era o ego manifesto, você gradativamente vai modificando as células do seu corpo. E os vírus e as bactérias, quando coletividades humanas se sentem temerosas, que vamos imaginar o seguinte, né? Vocês veem um crime nos jornais e ficam horrorizados com esse crime. Um estupro, um episódio de canibalismo, por exemplo, né? Vocês já imaginaram quantos episódios assim, absolutamente anônimos, têm ocasião em uma guerra? Sem que aquilo seja registrado? Vocês já imaginaram quantas pessoas foram estupradas agora na Síria? Quantas crianças morreram na frente dos seus pais? Isso chega a um nível enorme. Isso cria uma emanação de sentimentos de medo de encarnados e desencarnados. Quando esse sentimento de medo, de ódio, de vingança, de incompreensão, porque pessoas foram motivo de escândalo para outras, né? E ai daquele por quem o escândalo vier, influencia as bactérias e os vírus, criam-se doenças, porque é a semelhança de um ser elemental. Ele estava lá na natureza, ele não tem discernimento. Então chega alguém e o hipnotiza. E a gente chama isso geralmente no senso comum de magia negra. O hipnotiza. Já viram um drone, né? Você pode dar uma mensagem a um drone. Um vírus é um drone. Quando você vai ao Obreiros da Vida Eterna com o André Luiz, nós temos lá as formas pensamento. E o André fala assim, que passarinho feio esse aqui? E esse passarinho vive nesse lugar tão feio. Não, André. Deus não permitiria que vidas em evolução habitassem um ambiente desse. Isso é uma forma pensamento. Várias pessoas pensaram, esses pensamentos se agregaram, tomaram forma e agem por si mesmos, como os pesadelos que essas pessoas plasmaram. Então, para tudo que nós pensamos, nós temos colaboração de inteligências desencarnadas que agem para conosco. Por isso Emmanuel nos pergunta, a que forças da vida serve você? Serve o seu coração, né? E é como se Jesus nos perguntasse à porta aqui do Centro Espírita, que buscais? O que a gente veio buscar na casa espírita? Basta frequentar a missa e ficar ajoelhado? Basta ir à mesquita? Basta meditar no templo budista e cumprir os ritos externos? Mas no cotidiano não fazer o que a gente aspira? Porque Jesus, a túnica de Jesus, quando foi rasgada, Emmanuel usa essa metáfora, ela não tinha costura, porque Jesus não era diferente ao pescar com os discípulos, ao dividir o pão, reconhecia-se Jesus, porque Jesus era Jesus cotidianamente. Jesus era Jesus cotidianamente, e é isso que ele nos convida a ser. Isso exige atenção. Então, quando a gente foge a esse padrão, né, a gente pode, mesmo atravessando uma grande epidemia, que corresponde a uma grande tendência mental, a um grande hipnotismo para adoecer, se alguém tem grande força espiritual de amor, consegue colocar-se acima dela, pode não adoecer, mesmo estando em meio àquela epidemia. Se você contraiu determinado vírus, está com HPV, esse HPV pode mutar, causando em você câncer, ou então não fazendo nada. Há pessoas que quando melhoram espiritualmente, os sentimentos, elas tinham herpes, aquele herpes não se manifesta mais. O mesmo com a psoríase, e o mesmo com as doenças crônicas, que estão ali para dizer, esse sentimento está
no seu coração e na sua mente, e você o vem alimentando, a semelhança de um cão bravio e do cão manso que a gente deveria alimentar. Então, quando você abandona o corpo e a mente, né, o apego ao corpo, eu falava da centopeia, quanto mais preocupado a gente é com o corpo, mais a gente adoece. Quer adoecer, fique com medo da doença. Comece a ler tratado médico, ler sobre zika vírus, sobre chikungunya, fique com medo. Melhor do que isso é passar o repelente. A nossa preocupação com as circunstâncias não as transforma. Eu sempre falava com meu amigo Érico Miranda, aqui presente, muito querido ao coração, sobre o Napoleão Bonaparte, que é um espírito que errou bastante, mas a gente não pode negar que é um espírito com larga experiência espiritual. E foi lá o Alexandre o Grande, foi Júlio César, e depois reencarnou como Napoleão, era um espírito com experiência bélica e inteligência, que tinha que aprender outras coisas, que certamente ele já deve estar muito mais avançado do que nós na compreensão dessas coisas. Mas ele dormia tranquilamente às vésperas da batalha, mostrando a maturidade que ele já tinha adquirido, mesmo se a batalha estivesse sendo perdida. Ele dormia tranquilamente. Nós não temos razão alguma para abandonarmos o otimismo e a crença na proteção divina. Porque Deus é generoso. E justamente por isso Jesus responde àquele homem que não teve coragem suficiente de abandonar os seus bens. E ele vai a ele, né, e diz, bom mestre, ele diz, não, por que você me chama bom? Bom é Deus. E efetivamente bom é Deus. Deus é generosidade. E a sua justiça é acompanhada de amor e caridade. E é por isso que no Livro dos Espíritos o capítulo não dissocia essas coisas. Então, quando a gente faz uma rememoração das relações cotidianas que nos causaram mágoa, seja na casa espírita, seja em casa, a gente sempre encontra nesse caminho, nessa genealogia, a gente encontra o nosso orgulho, a nossa vaidade, nosso desejo de reconhecimento. Devemos fazer as coisas aos olhos de Deus e não aos olhos dos homens. Porque quem busca o louvor dos homens está permanentemente insatisfeito. Não confere intensidade às suas ações. E o pior, não age bem quando não está sendo observado. Porque quer a paga da terra. Aquilo que Jesus dizia, já teve a sua paga. Ele quer a paga do reconhecimento dos homens. A notoriedade, eu sempre tive isso para mim, ela é um sofrimento. Ponto. Por mais que nós tenhamos no nosso coração o desejo infantil e afetivo de ser reconhecidos publicamente, a gente às vezes não associa isso a todos os problemas que vêm com esse reconhecimento. Então as pessoas tolas a buscam por vaidade, por carência afetiva, por não entenderem que Deus nos ama, independente das circunstâncias externas, de solidão ou acompanhamento ou aprovação em que nós estejamos. Nós não somos melhores porque nos aprovam e nem piores do que nos desaprovam. Nós somos exatamente do mesmo tamanho, com a nossa evolução e com os nossos defeitos. Então, quando a gente faz aos olhos de Deus, a gente se liberta dessa coisa que nos faz oscilar e a gente começa a se satisfazer a ponto de, mesmo sendo escravo, conseguir cumprir o dever, aceitar as circunstâncias da vida, que são a vontade de Deus para conosco, naquele momento. Porque não há cegueira eterna, não há paralisia eterna. Então, se a doença está para nos ensinar e não para nos agredir, e não para nos infelicitar. O primeiro passo é aceitar e agradecer a lição espiritual recebida. Quando você deixa de brigar com essas circunstâncias, boa parte já está resolvido. E aí você tem que se observar. A gente deve conferir tanta atenção quanto confere às coisas externas, quaisquer coisas que nós façamos, às coisas do nosso coração. Nos diz Humberto de Campos, no livro Boa Nova, os laços de afeto são caminhos misteriosos que nos conduzem a Deus. Então, vida é afeto. Vida é afeto. É por isso que quando a gente está há muito tempo longe de quem a gente ama, a gente consegue se sentir na presença daquele ser se a gente não tem culpa em relação a ele. Se a gente tem um coração tranquilo em relação a ele. A alegria do reencontro excede a tristeza da separação. É por isso que o amor também, na fala do apóstolo João, afasta o medo.
O amor confere imunidade, porque amor é compreensão profunda. E amor verdadeiro, só aquele acompanhado de fé, porque sem a fé nós nos apegamos. E aí a gente tem ciúme, desejo de exclusividade, aí a gente pensa na verdade na gente mesmo. E quando a gente vai analisar aquele amor, a gente está amando a gente mesmo. Quando o outro não corresponde às nossas vontades, nós passamos a odiá-lo. É a música do Caetano Veloso. O amor assim violento, quando torna-se magro, é o avesso de um sentimento, oceano sem água. Secura, falta de lubrificação nas articulações, né? Doenças articulares, falta de flexibilidade. E Joana de Ângeles nos diz aqui, no livro Plenitude, que a gente começa a se agredir. Tem formas diferentes de se movimentar, sabiam? Quando você corre, se você está com mágoa, você está batendo o joelho para machucar. Mas se você está alegre, tranquilo, grato, você está acariciando o seu joelho. Aí a sua cartilagem responde de uma forma diferente, né? Quem já se machucou aqui quando estava com raiva? É natural. Os orientais nos dizem, se é do lado direito, geralmente é do sexo feminino. Se é do esquerdo, é masculino. Você sentiu vontade de chutar alguém e quebrou o pé. Você fazia judô, karatê, né, kung fu, está treinando, está correndo, está jogando tênis, torce o joelho. Observa a sua mente. Se aquilo é uma coisa externa, por que você machucou aquilo? Você estava tranquilo? Você estava grato? Não, aconteceu alguma coisa. Na sequência daqueles acontecimentos, você se magoou com alguém. Ora, meus irmãos, se é assim com o corpo físico, como será com a atração de companhias espirituais? Será que o acidente de trânsito não foi precedido da atração de companhias espirituais que nós buscamos magneticamente pelos nossos sentimentos? Se associaram a nós. O que eu quero dizer com isso? Um momento de desatenção na estrada, você capota o carro. E aí, aquele momento de raiva e desatenção é aquele espaço que quem desejava o seu mal espiritual se utiliza. Quando a gente fala assim, é possível evitar o mal? Essa é uma das formas. Você tinha que adoecer, aí você sentiu melhor. Você conseguiu chegar a um sentimento de a pessoa te agredir, da pessoa fazer alguma coisa com o ente querido seu, você entender, envolver e perdoar. Aí você não adoece. Vive mais 20 anos. Você tinha que desencarnar num acidente. O acidente é mudado pela sua atitude mental, que é uma coisa, gente, a espiritualidade vir nos proteger. A gente não tem mérito, mas a misericórdia divina é grande, mas isso aí tem limite. Estão entendendo o que eu estou falando? Essa proteção externa, ela tem limite. Você está dependendo do mérito dos outros. Sua mãe desencarnou, fez muito bem. Pediu por você, você foi protegido do desencarne no acidente. Ou de um mal maior, de uma paralisia, de alguma coisa assim. Outra coisa é você merecer mudar a sintonia e evitar aquilo. Ganhar uma moratória encarnatória por bons sentimentos, que então convencem a espiritualidade de que você é um bom instrumento. Então, quando estava assim, as coisas mudam. E isso é mérito, é sempre melhor do que ter a doença curada pela mediunidade de cura. Embora isso seja uma misericórdia fantástica, eu não entendo quem não quer ser curado pela mediunidade de cura, que para mim é uma maravilha. Já muitas vezes eu fui curado pela mediunidade de cura, né? Certamente sem merecimento meu, mas por misericórdia divina. Mas o ideal é quando a gente se cura mudando os sentimentos, porque a gente conseguiu se analisar e teve uma vitória espiritual. Não quer dizer que você santificou, né? Isso é simplesmente um pequeno despertar. Não vamos nos iludir. O caminho é infinito. É justamente por isso que a gente tem que ter humildade. A gente tem que saber que é falível. Se tem um campo de tentação que você ainda não está em condição de enfrentar, não vá lá brincar com a onça com vara curta, né? O meu campo de tentação, por enquanto, é o dinheiro. Eu não posso ficar... Aí, se aparte um pouco disso, trabalhe dando benefícios às outras pessoas, para você não ser avarento. É a sexualidade, então tome cuidado. Esse cuidado é enquanto a gente não conquistou totalmente para poder ir ali para ajudar. Porque quando a gente conquista a libertação daquilo, a gente consegue ir ali como trabalhador. Mas a primeira coisa da prudência é saber que nível de imunidade você adquiriu. E você não adquire isso testando, não. Quando o Senhor achar que a gente tem condição de auxiliar, a gente vai. Então, qual a minha tarefa de hoje? Aquela que está à minha frente. Aquela que está à minha frente. Cumprindo bem essa tarefa, o trabalho que eu reclamo,
a paternidade, a maternidade, o casamento. Tudo tem prazo, né? Parece que tudo tem prazo. Esse prazo passará. Toda experiência de bem e de mal na Terra passa. Tudo é efêmero, tudo é transitório, não obstante o nosso desejo, às vezes infantil, de que continue. O que continua é o sentimento. Então, quando a gente tem isso forte dentro de nós, a gente sabe que o que é do sentimento verdadeiro não morre. E guarda a certeza da imortalidade do reencontro, e guarda a certeza da renúncia e do reencontro. Você estava casado, encontrou alguém que no passado teve alguma significação, aí você sente, se balança um pouco, mas o dever te chama. Então você renuncia. Se for uma coisa que você tenha que vivenciar, numa vida futura você encontra. Mas você obteve o mérito do esperar. Você tinha uma questão na justiça. Você poderia plenamente entrar naquilo e sacanear com a vida do outro mesmo. Mas você entende, não. O Senhor me ensinou. Se mandar andar um passo, eu ando uma milha. Mandar dar a capa, eu dou também a túnica. É isso. Não devo me apegar aos bens materiais. Isso do fundo do coração, né? Isso evita o mal. Lá no livro Há 2000 anos, Públio Lentulus, por um momento de arrogância, consegue um inimigo de vida inteira. André de Gioras, cujo filho Saul havia sido escravizado, por um momento de arrogância em que ele pensava defender a sua esposa e a sua tradição romana, e depois ele volta atrás, mas o problema é que a vida é feita de instantes e nem sempre é possível desfazer a flecha que você lançou. Por isso, essa atenção. Há ações de momento que nos entregam a séculos de reconstituição. Há edifícios inteiros de realizações familiares que se destroem no momento de imprevidência. Portanto, a vida exige paciência, resignação ativa, trabalho, humildade. E roguemos ao Senhor para que nos muitos desafios que nos cheguem frente à nossa indigência espiritual, consigamos compreender a nossa ação e a nossa responsabilidade em cada um dos momentos de doença e padecimento que enfrentamos, porque aqueles outros que não são de nossa responsabilidade são aqueles que vêm de Deus, conforme a música antiga da tradição africana brasileira, que a vovó Conga dizia: se a doença for de Deus, fica aqui nesse congá, mas se ela for feitiço, vovó Conga vai tirar, né? Há as coisas que vêm pela vontade de Deus para que nós padeçamos e cresçamos espiritualmente. E naquela experiência, a gente consiga consolar corações que nos observam no padecimento corajosamente. Né? Então, a experiência de viver o sofrimento com coragem nos liberta e liberta os corações que convivem conosco. Que Jesus nos abençoe.